Olá, professor Celso Lima aqui. Estamos dando início a mais uma aula de História e hoje iremos falar sobre o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural é o marco da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Entre as mudanças que caracterizaram a modernidade europeia estão a valorização do indivíduo, a retomada da cultura clássica greco-romana, o rompimento com a unidade da Igreja Católica, a crença no pensamento científico, a centralização no poder real e a expansão marítima. Entre os séculos XIV e XVI, ocorreram na Europa mudanças culturais, políticas, econômicas, religiosas e intelectuais. O Renascimento Cultural foi um movimento artístico-científico ocorrido entre os séculos XIV e XVI que pretendia ser um retorno à antiguidade clássica. O epicentro dessas transformações foram as cidades da Península Itálica. Quais elementos permitiram o desenvolvimento do Renascimento nesse território? Algumas características favorecem o surgimento do Renascimento na Península Itálica. Elas eram cidades bem localizadas geograficamente, o que possibilitava diversos contatos comerciais. Elas controlavam as rotas terrestres e marítimas entre o Ocidente e o Oriente, eram habitadas por uma burguesia forte e enriquecida que passou a financiar diversos artistas, com o objetivo de ganhar mais status social, principalmente entre os nobres. Os vestígios do Império Romano na região se tornaram importantes para os artistas, visto que estes eram elementos que faziam referência a um passado rico e glorioso. O Renascimento Cultural propôs uma mudança de pensamento. Então é possível ver uma transição entre o pensamento medieval e o pensamento moderno. O pensamento medieval ele era pautado num pensamento teológico, religioso, enquanto o pensamento moderno ele vai valorizar o pensamento científico, a utilização da razão e do raciocínio lógico. O humanismo foi a base do Renascimento. Foi também o núcleo da mentalidade dos séculos XV e século XVI. O movimento humanista propiciou um movimento de renovação nas artes e nas ciências, além da valorização do homem. Era muito comum a defesa da frase "o homem é a medida de todas as coisas", uma vez que o homem passa a ser o centro das ações do pensamento desse homem moderno e há uma valorização do mundo terreno e dos prazeres desse homem. As principais características do movimento renascentista são, primeiro, o antropocentrismo. Era aquela ideia de ter o homem no centro das ações. Isso significava um rompimento com o teocentrismo e o início de um questionamento às ideias propagadas pela Igreja. Um outro ponto essencial, e esse vai ser a base do pensamento da burguesia, era o individualismo. Cada ser humano ele é único, e ele também tem o direito de ter um julgamento próprio e um pensamento libertador. Tínhamos também o racionalismo. O racionalismo defendia o pensamento científico e o uso do livre pensamento. Ou seja, o racionalismo criticava qualquer tipo de censura, uma vez que o pensamento religioso limitava a evolução do pensamento humano naquele período. O hedonismo seria a valorização dos prazeres carnais, dos prazeres humanos. Seria a valorização de ler um bom livro, assistir uma bela peça, ouvir uma bela música, sentir prazer em estar vivo e exaltar o esplendor e a beleza de toda a produção humana. O renascimento científico ele foi pautado em 4 elementos: o uso da razão, a partir da curiosidade, levando à observação somadas à experiência. A junção desses elementos proporcionou novas descobertas. É o conhecimento empírico, aquele conhecimento levado através do uso da razão, a partir da observação e de sua experimentação. Os principais artistas desse período foram Dante de Alighieri, Nicolau Maquiavel, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Esses artistas estão sendo financiados por um grupo conhecido como mecenas, e a prática de financiar esses artistas foi chamada de mecenato. Esses financiadores, em geral, eram membros da burguesia, da nobreza e do alto clero, que financiavam os grandes artistas do Renascimento. Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês no próximo encontro e até a próxima aula.